Hoje pode. Com Marcelo Abud. O Dia do Jornalista é comemorado agora em 7 de abril. A data marca a fundação da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em 1908. E para comemorar o Dia do Jornalista, nada melhor do que Rodrigo Alves, o criador do podcast Vida de Jornalista. Oi Marcelo, oi gente, tudo bem? Eu estava pensando aqui, quando eu comecei a produzir podcast, foi ali no primeiro semestre de 2018, eu ainda trabalhava no Esporte da Globo e eu fazia um programa semanal em vídeo para a internet, que era o Dois Pontos, que eu fazia com meu amigo Rafael Roque. Dá para ver aqui, né, pela decoração, que eu gosto de um basquetinho, só que a gente já ouvia muito podcast naquela época e a comunidade do basquete aqui no Brasil já tinha abraçado esse formato. Então a gente pensou, por que não migrar do vídeo para o podcast para ver como é que funciona? E deu super certo pra gente, tanto é que poucos meses depois eu lancei um projeto pessoal, autoral, que é o Vida de Jornalista, que eu faço até hoje, que é um podcast com bastidores de coberturas e de reportagens, também entrevistando jornalistas, mas não só a entrevista, tem a conversa ali, mas ele também tem uma pegada muito forte narrativa, documental, com um roteiro para guiar a gente ali pela história, trazendo uns áudios para ilustrar, para tentar puxar o ouvinte ali comigo, né, junto para dentro da história. Então fica o convite para quem quiser conhecer o Vida de Jornalista, acabou de estrear a 3ª temporada com episódios quinzenais. Se você está precisando dar uma respirada, uma relaxada e até uma risada de vez em quando, eu vou te dar 2 motivos para botar o fone de ouvido agora. A gente tá com crédito inspirado, tem que pegar outro crédito, rapaz. E você, pequenininho, quando vê esse dinossauro tão grande, o que achou? A gente vai saber o que ele achou na estreia da 3ª temporada do Vida de Jornalista, com 2 episódios publicados ao mesmo tempo com o mesmo assunto. O Povo Fala, essa arte de entrevistar pessoas anônimas. Você está impossível! Ficou entusiasmado demais! O entusiasmado Márcio Canuto tá no episódio do humor. Ah, coisa mais fofinha, rapaz. E a querida Bianca Carvalho tá no episódio do amor. Vem pra cá, meu amor, por favor. E é você que escolhe qual dos 2 você quer ouvir primeiro. Eu adoro! Oi, lindeza, bom dia. Tá de volta o Vida de Jornalista. Coisa boa, isso é muito bom, rapaz. E você, Rodrigo, o que achou? Aproveitamos a participação do Rodrigo Alves para pedir a ele a indicação de 3 podcasts jornalísticos e originais. A primeira dica é o Faxina, podcast feito pela Heloísa Barbosa. Ela mora em Boston, nos Estados Unidos, e ela conversa com brasileiros e brasileiras que trabalham fazendo faxina nos Estados Unidos. É um podcast muito sensível, com entrevistas muito profundas e também um roteiro muito bem feito. A Heloísa faz um trabalho primoroso, eu recomendo demais o Faxina. Todos os episódios dessa 2ª temporada foram e estão sendo produzidos dentro desse quadro de pandemia do Covid-19. Então a casa, esse espaço de abrigo, virou o centro de nossas vidas. A segunda dica é o História Preta, podcast do Thiago André, que é um baita pesquisador, mas também um ótimo roteirista, um ótimo locutor, então ele conduz muito bem as histórias, são histórias de personagens e fatos que têm a ver com a população negra no Brasil e em outros países. Fica também essa dica para quem ainda não conhece, vai lá e ouve o História Preta. Quem te ensinou a odiar a textura do seu cabelo? Quem te ensinou a odiar o formato do seu nariz e o formato dos seus lábios? Quem te ensinou a se odiar do topo da cabeça à sola dos seus pés? Quem te ensinou a odiar a sua própria raça? Nessa nova temporada do História Preta, eu, Thiago André, vou perseguir algumas pistas atrás de referências estéticas e do belo sob uma perspectiva negra. E a terceira dica é o Pauta Pública, o podcast da Agência Pública. A Agência Pública acabou de fazer 10 anos, também um grande marco, a primeira agência de jornalismo investigativo do Brasil. E eles trazem jornalistas para conversar, para falar um pouco de bastidores. É uma pegada também que às vezes tem a ver com o que eu faço no Vida de Jornalista. Então, quando rolou o trabalho do Meninas em Jogo, pelo tema, né, ser um tema tão pesado e a gente ter essa estrutura, e aí a gente bateu o pé que não ia ter infográfico, não ia ter texto complementar, ia ser realmente, né, tudo em quadrinho. Então veio aquele desafio, né, que é
além de não ter tantas referências, eu nunca tinha feito algo tão grande até aquele momento, né? A gente está juntos também na Rádio Guarda-Chuva, que é uma confraria de podcasts jornalísticos, que tem vários outros podcasts incríveis. Então, se você quer entrar nessa área, procura a Rádio Guarda-Chuva aí nas redes sociais e segue todos os podcasts, que tem muita coisa boa sendo feita por lá. Beleza? Obrigado, gente. Um abraço. Se você gostou das sugestões do Rodrigo Alves e não conseguiu anotar, não se preocupe, elas estão todas no blog Peças Raras. Por hoje é isso. Semana que vem eu volto com mais novidades da Podosfera.